Olá pessoal, começando agora mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Portanto, passe uma semana muito bem informado, acompanhando o nosso programa. Afinal de contas, em todo o Brasil, você acompanha através das afiliadas da Rede Meio o programa Café com Leite. E olha, aqui nós não temos apenas café, nós temos informações, que é o mais importante. Portanto, fique ligado, passe uma semana feliz e, acima de tudo, muito bem informado. Nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre as mudanças, o que vem acontecendo no registro de pessoas naturais e no mundo dos protestos. Fique bem informado com os tabeliões, o Dr. Maxwell Paris e a doutora Carla Paris. Doutor Maxwell, muito obrigado aí mais uma vez aqui no programa Café com Leite, agora a nível nacional. É motivo de muita alegria me deliciar desse cafezinho na sua companhia e, é claro, na companhia da doutora Carla. Seja bem-vindo. É recíproco, é uma alegria para a gente estar aqui. Você é um amigo pessoal, pessoa a quem eu admiro muito. Eu agradeço o convite de estar aqui com você. Doutora Carla. Oi, tudo carinhosamente, bem? muito bem-vinda, viu? Nossa tabeleoa. Nossa tabeleoa. Que absurdo. Bruta, brava. Valente. Uma honra grande estar aqui contigo, Leite. Bom, muito pois bom seja mesmo. muito bem-vinda, viu? Eu fico muito feliz quando eu digo que no Cariri, nessa terra maravilhosa, que nós temos tanta coisa boa, tanta coisa importante, tantos profissionais aptos a conversar, e por isso eu fui buscar levar esse programa o mais longe possível, né? E hoje nós estamos a nível nacional, inclusive estamos no Rio de Janeiro, viu? Isso também. É bom, vou mandar minha família assistir. Assistam, eu estou na TV. Eu estou na TV, tá certo? Que legal, né? E para falar sobre esse tema, né, doutor Maxwell, que resiste pessoas naturais. Resiste pessoas naturais, quando a gente fala, resiste civil, né? Resiste nascimento, eu popularmente falando, né? Mas resiste pessoas naturais. Tecnologia, inteligência artificial, tudo isso vem mudando. Sim. Consequentemente, tem mudança também nesse processo, não tem? Perfeitamente. O registro civil das pessoas naturais é justamente aquele cartório que está mais próximo do povo. Nenhum ser humano escapa de passar por ali. Ele nasce, ele casa, ele morre, tem que passar por lá. Vai passar por lá esse registro. É um registro de muita utilidade também, de utilidade pública, porque as informações que nós compartilhamos com o IBGE, com o município, com o Estado, com a União, com a Justiça Eleitoral, com a Justiça Criminal, servem de índice principalmente para o governo federal, o governo estadual e municipal poderem prover as necessidades da população. E também para o INSS, para o IBGE, também terem informações sempre precisas, sempre imediatas e atualizadas. Registro civil das pessoas naturais. Que bom. E diga-se de passagem, pegando esse gancho, as pessoas precisam entender da relação, né, desses órgãos que você citou, como o município, Estado e União, a importância que isso tem para a sociedade de um modo geral, que são exatamente as reversões de repasses, os benefícios que se pode oferecer baseado nessas informações, né? Ou seja, não é apenas um registro. Sim, todos os programas sociais se baseiam nos índices de nascimento, de registro de nascimento, de óbitos. Na pandemia nós tivemos um papel muito importante. Quase tudo fechou, mas o registro civil das pessoas naturais... Não diga parou. aí, Carlinha. Não parou, ou foi isso, Carlinha? Trabalhamos o tempo todo. O ano todo. O tempo todo. Sábado, não tivemos domingo, um dia sequer fechado. E tinha mais óbito do que nascimento, era? Na realidade, nós mantivemos o atendimento e os nascimentos não pararam, né? Também. Também, Porque as né? Já estava crianças tudo prontinho lá, né?
as crianças nasciam e não podiam ficar sem o registro. Sim. Aí nós fazíamos o registro de nascimento tomando todas as cautelas devidas, distanciamento, luva, máscara, tudo que tinha direito, e evitávamos o máximo receber, inclusive, as mães. A gente queria que os pais viessem, né, no lugar das mães, para que a gente conseguisse resolver essas questões. Uma coisa que eu achei interessante, Carla, o pessoal parou de casar? Não parou. Na pandemia... Não, que parou de casar? Venceu. Não, nós fizemos casamentos, eles chamavam casamento no carro, que era o casamento... A gente fazia os casamentos, como não podia ficar em local fechado, a gente ia fazer casamento dentro dos veículos, fazia casamento em cima das motos, no pátio do shopping. O pessoal queria casar, não tinha jeito, então a gente casava. Não podia fazer aglomeração, porque no casamento sempre vem pelo menos 4 pessoas, família, né? Mais o juiz de paz, mais o tabelião, vem um convidado, não podia aglomerar. Como a gente estava instalado ali no shopping, né? Aquela porta do shopping fizeram até um arquinho com flores, ficou lindo. É o jeito, né? A gente viveu muito tempo fechado com a pandemia, com essas questões. Não dava, as pessoas tinham que dar prosseguimento à vida civil. E um detalhe, já que você tocou nesse assunto, doutora Carla, aos domingos e feriados também funciona, né? Sim, nós afinal de contas, o povo nasce e morre também nessas datas. Nós funcionamos em regime de plantão, em sábados e domingos e feriados alternados. Nós alternamos com a serventia do Distrito de Marrocos. Né? Então, um sim, outro não, nós estamos funcionando ao público de 8 da manhã até ao meio-dia. E nós atendemos especialmente óbito, mas nós atendemos também atos do registro civil, como dar entrada no casamento, como registrar o nascimento tranquilamente. Nós estamos falando de Juazeiro do Norte, mas nós estamos falando que essas ações devem ser cometidas em todos os cartórios de registro de pessoas naturais. Sim, isso é lei federal. É lei federal. Na verdade, todos os cartórios de registro civil das pessoas naturais precisam atender em regime de plantão ininterruptamente. Que é um detalhe importante que muita gente não sabe. E isso é necessário, né? Até porque os fatos acontecem, né? Há algumas organizações locais. Por exemplo, em Fortaleza, a organização das funerárias, dos cartórios, aí os plantões já são feitos, já designados de outra maneira. Mas sempre há um funcionário do Registro Civil das Pessoas Naturais pronto para registrar os óbitos, porque precisamos lembrar, nenhum sepultamento pode ser feito sem um prévio registro do óbito. Então, precisamos ter para isso. E uma coisa interessante também, não é necessário ficar aberto o dia todo, porque quem faleceu na sexta-feira ou sábado de manhã provavelmente vai ser enterrado no sábado. Então, o cartório está aberto, em funcionamento, ou uma estrutura pronta do cartório para lavrar esse óbito. E fecha meio-dia. Quem falecer depois de meio-dia, certamente será sepultado no domingo. E domingo nós estamos lá novamente, de 8 da manhã até meio-dia, prontos para atender a demanda da população. Com tantas ofertas de benefícios, de bolsas que o governo vem oferecendo a nível social, o registro de nascimento hoje tem um custo? O primeiro registro civil e a primeira certidão são gratuitos, integralmente gratuitos. Mas isso é coisa recente, né? Não. Sempre foi assim? Lei federal, desde, acho que do Código Civil... Lá dos idos 2002. de 80 e 88 já ficou acertado na Constituição. O registro de nascimento e o registro de óbitos são integralmente gratuitos. Não, o registro, né? O registro é o originário. O registro de nascimento e o registro do óbito são gratuitos. Agora, e a primeira certidão também é gratuita. A segunda certidão aí já sai dessa situação de gratuidade. Então, no primeiro momento... dizendo assim, não perca. Não, tem que fazer. Se perder, tem que fazer. Não, tem que fazer porque... mas é mais um sinal de dizer assim, não perca, né? Perder, porque muita gente, às vezes, as pessoas também não têm condição financeira, não é desculpa, e a gente milita, a gente trabalha muito pela erradicação do subregistro civil, porque isso traz muito problema para as famílias. As pessoas não podem ir ao hospital, têm dificuldade no atendimento médico, não pode tirar documento, então agora mesmo
Sexta-feira, amanhã é sexta, eu vou fazer um registro tardio de uma pessoa que tem a minha idade, 62 anos, que não tem registro de nascimento. Vamos lá, conversamos, tiramos as certidões, verificamos que ele nunca foi registrado. Foi feita uma certidão naquela época, lembra há muito tempo, que eles chamavam certidão para fins eleitorais. Então tinha um papel lá, feito à mão. Era o documento dele. Mas ele tirou a identidade, tirou CPF, agora nessa nova leva não teve jeito. Como ele nunca teve registro, a gente vai registrar o nascimento dele. Já tivemos, Carla já teve a oportunidade de registrar a família inteira, não é isso, cara? Não sei se a gente pode citar os nomes. Não, acho que não devemos. Leite, uma coisa bem importante que a gente tem que realçar para as pessoas, que o registro civil das pessoas naturais, ele está em constante modificação. Ou seja, a pessoa nasce, registrou o nascimento, ela ficou adulta, aconteceu qualquer coisa, alterei meu nome, vai ser averbado no registro civil a alteração. Se casa, vai ser anotado no registro civil o casamento. Qualquer tipo de alteração, interdições, alterações de nomes, retificações, qualquer que seja a modificação... Até o óbito. Inclusive o óbito. O óbito bota termo, né? Naquele registro, a pessoa faleceu. A gente sabe ali que ali terminou a vida civil da pessoa, no quesito de existência, claro, né? Mas, assim, tudo é anotado, averbado, lançado no registro civil das pessoas. Inclusive, eu precisei agora fazer um procedimento de um registro de uma empresa e o órgão exigiu uma certidão atualizada, porque o rapaz é solteiro, tem 30 anos, exigiu uma certidão e eu procurei o cartório de Paris para ver quais os procedimentos, porque eu preciso de uma certidão. E resta claro que é para saber se ele não teve nenhuma intercorrência nesse período, né? De repente, uma interdição, um casamento, uma coisa. Exatamente. Né? Então, deve ser um ato contínuo. As pessoas não devem ignorar quando dá exigência. A certidão de nascimento, a certidão de casamento, ou melhor, os registros são dinâmicos. Eles sofrem mutações. Por exemplo, hoje no registro de nascimento nós colocamos o CPF. Sempre que possível, se tirar a segunda via, a gente já averba. Colocamos a identidade no registro de nascimento e ele é o repositório das situações da vida. Tem até uma piada que o pessoal diz, que o homem nasce, você registra o nascimento dele. Ele cresce, enlouquece, registra a interdição. E por causa da loucura ele casa. Vai lá, averba a interdição, anota a interdição, anota o casamento. Então, essas coisas... Então, vou consertar aqui que Carla me lembrou. Você registra o nascimento, ficou louco, anota que ele está interditado. Casou, anota que ele casou. E se ele recuperar a sanidade, mental e se divorciar, a gente anota que ele se divorciou. Mas também, se de verdade, deixando brincadeira de lado, há casos que as pessoas recuperam a sanidade. Neste caso, o juiz vai suspender aquela interdição, vai cancelar a interdição e a gente vai anotar que ele recuperou a sanidade. E aí, Leite, por exemplo, eu estava vendo no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, São Paulo, é exigida a certidão de interdição e tutelas do cartório para comprovar que aquela pessoa está no gozo das suas faculdades mentais, que ele está são mentalmente. Aqui foi retirado no Ceará, mas isso é bem complicado, porque nós temos pessoas, por exemplo, que são parcialmente interditadas, como é o caso dos pródigos, não é, Carla? Então, o pródigo, ele é parcialmente... Ele faz tudo. Tem pródigo que tem podcast, que é servidor público, o cara tem carro. Ele só não consegue mexer bem com o dinheiro dele, que ele gasta demais, indevidamente, doa. Então, aquela interdição é só para ele fazer negócios. Determinado. Então, a gente, quando vai fazer uma escritura... Eu, quando compro um bem imóvel de alguém, eu peço a certidão de interdição e tutela. Porque pode ser que essa pessoa esteja aqui aparentemente, mentalmente boa, mas ela é uma pessoa que não tem condições de fazer os negócios dela. Isso é muito difícil de avaliar. Então, o registro civil das pessoas naturais é o repositório dos atos da vida. E o grande finale
é quando anota lá que aquela pessoa faleceu. Essa é a pior parte que a gente não deve... Pois é. Não, temos que falar sim. Essa Não, mas é a beleza da é o vida. final. É a beleza da vida. Aliás, essa questão das alterações, hoje está super na moda alterar nomes, ou seja, prenomes e incluir ou excluir sobrenomes em alguns casos específicos. E Até os tudo sobrenomes isso vai, sim, tudo isso vai para o registro civil das pessoas, inclusive todos os registros civis da pessoa. Então, se ela sem for, a necessidade de ter que ingressar com a demanda judicial. se a pessoa for maior de 18, ela E quiser não alterar o prenome, E se não tiver nenhuma intercorrência nesse percurso aí de nascer, ficou maluco, se não tiver, né? Veja, Leite, essa questão de interdição é uma outra conversa. outra Nós temos que conversa. analisar caso a caso. Caso a caso. Não, mas isso é exatamente essa questão que há essa probabilidade, sem a interferência do juiz, isso da justiça, não é? Isso aí eu acho que facilitou a vida de muita gente. Não, dependendo, por exemplo, eu vou dar o exemplo do primeiro ofício onde o Maxwell é tabelião titular e eu trabalho lá como tabelião substituta. E aí, lá, se você for registrado lá no cartório e falar assim, olha, eu quero mudar o meu prenome, vai lá, vou exigir todas as certidões, eu sou bastante criteriosa, porque eu não posso correr o risco de fazer nenhum tipo de procedimento que a lei não preveja. E ali eu vou exigir todas as certidões, tudo direitinho. E, ao final, estando tudo correto, vai ser publicado um edital. E, com 5 dias úteis, você tem em suas mãos a sua certidão com seu nome alterado conforme sua solicitação. E eu Por posso refazer isso num outro momento, mais à frente? Não. Você só tem uma chance. Tem uma chance. No cartório, diretamente nas serventias extrajudiciais, só tem uma chance. Certo. Estou conversando aqui com o tabelião Dr. Maxwell Paris e a tabeliã doutora Carla Paris no programa Café com Leite na TV Meio. Vou preparar um cafezinho. Produção, tem um cafezinho aqui para meus convidados. Produção, obrigado aí pelo cafezinho, doutor Maxwell, doutora Carla. Olha, um cafezinho preparado de forma muito especial. Primeiro as senhoras, as damas, por gentileza. Doutor Maxwell vai tomar café aqui, disse que nem gosta de café, mas gosta de leite. Gente, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instante. Fique ligado, TV Meio, programa Café com Leite. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela Rede Meio de Comunicação. É com carinho, é um orgulho ter a sua audiência todos os domingos às 23 horas. Agora, eu não posso deixar de dizer para você que se você pensa em registrar sua marca, sua patente, seu software, seu desenho, sua música, sua canção, seu livro, o melhor lugar para você registrar e o lugar correto é através da Leite Marcas e Patentes. Faça isso com uma empresa credenciada, uma empresa que está apta a fazê-lo. E eu indico para você a melhor. E eu assino embaixo. Leite, Marcas e Patentes faz isso para você no Brasil e no exterior. Existe já aquilo que é seu. Quem não resista não é dono. Aqui nós estamos conversando sobre o registro de pessoas naturais. Se você não tem um registro, vou até já fazer essa perguntinha aqui para o Dr. Maxwell. Quem não registra, quem não se registra, é dono de si mesmo? Pergunta que eu vou fazer nesse bloco. Mas a Leite Marcas e Patentes faz isso para você, tá bom? Consulte as nossas redes sociais, entre em contato com o nosso quadro de pessoal que estão aptos a lhe atender muito bem. Leite Marcas e Patentes faz isso para você. Doutor Maxwell, gostei dessa pergunta aí, viu? Eu ia me dirigir aqui à doutora Carla, mas uma patente ou uma marca, enfim, um bem que você desenvolveu, criou, se não registrar, não é dono. Você exemplificou no bloco anterior
que tem um cidadão com um pouco mais de 50 anos, 60 anos, que vai formalizar, digamos assim, o seu... vai nascer, vai começar tudo, né? Eu te pergunto, e esse cidadão que não tem registro? Porque tem pessoas assim ainda, não tem? Tem, E existe. essas pessoas que não têm registro, são consideradas pessoas naturais? O nascimento tem várias teorias. Eu me filia muito à teoria concepcionista, que vai dizer que desde a concepção ele já é uma pessoa. E aí vem a natalista, que vai dizer que é só quando nasce. Evidentemente, a gente vai ter que conjugar as duas. Ele é pessoa natural, mas a falta de registro impede que ele exerça seus direitos. Aí você me perguntou, quando saiu do intervalo, você perguntou, uma pessoa que não tem registro, ela é dona de si mesma? Eu digo, depende. Eu, por exemplo, que sou casado, não sou dono de mim. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa. Inclusive, eu soube que você está querendo fundar um sindicato. Sindicato dos homens. Olha Vamos criar aí, esse negócio aqui. Mas isso é um programa à parte. Isso já toma todo o tempo. É um programa que eu acho que tem que virar um podcast daquele de 48 horas. 48 horas, tá certo, vai ter que ser. Então, quem manda é a doutora Carla. Eu vou até te dizer. O pessoal até perguntou, mas que só você mandar? Eu falei assim, não. Aconteceu. Quando eu cheguei aqui, meu celular tocou dentro do bolso, antes de começar o programa. Ela já deu uma olhada para mim. Não precisou dizer nada. Eu já tirei o celular e já botei no mudo. Não precisou ela falar, porque tem homem que espera ser mandado. Eu sou zoiado. Pela zoiada que a minha mulher der, eu já faço. Eu não dou oportunidade de me mandar, não. Não me manda, não. Só zoia que eu já faço. E outra coisa, também sou beiçado. Beiçado tem essa Tem hora que ela faz assim com beijo, ó. Sabe que a sua mãe devia fazer isso com você. Essa vira fazer. Sabe o que significa isso, Luiz? Em casa nós conversa. Sua mãe, quando vai um troço muito errado, você começava a comer com sua mãe, não é pra... A sua mãe... É assim comigo também. Tá, então, tem a zoiada e o beijo eu evito muito. Porque em casa nós comemos. Então eu não sou homem mandado, eu sou homem zoiado e beiçado. E cumpridor. E cumpro. Não dou oportunidade de ficar mandando em mim, não. Só tá de zoiar eu já faço. Já faz. Ué, que legal, né? Quer dizer, não precisa a mulher dar o grito. Não permito. Eu não permito. Mulher não grita comigo que eu já faço o que ela quer antes. Que é pra ela não... Pra evitar. E outra coisa, também não tomo peia, não me bate, que eu corro. Também evito conflito quando é coisa. Olha, você vai ser secretário do nosso sindicato. Do sindicato, olha aí. Eu presidente, já serei eu. Me diga uma coisa, rapaz. Então, assim, mas de qualquer forma, isso é muito importante, essa observação de voltarmos à questão do registro. Se a pessoa, de fato, não tem documento, ainda há possibilidades. E outra coisa, é complexo o registro desse cidadão que tem 40, 50, 10 anos, talvez, 20, não sei. Há muito tempo isso era só o juiz que fazia. E vocês começaram a falar no primeiro bloco, nós estamos vivendo um tempo de desjudicialização. Perfeito. O nosso poder judiciário é muita demanda que aparece no poder judiciário. Então, um juiz de uma vara civil, aqui numa vara civil em Juazeiro do Norte, eu acho que recebe 200, 300 processos, 400 por mês. Humanamente, isso é impossível de ser tratado de uma maneira célere, de uma maneira rápida. Então, o próprio CNJ, o TJ do Ceará, tem trabalhado muito com a desjudicialização. Você lembra, você é advogado, como era difícil fazer um inventário. Você leva um inventário num tabelionato de notas, se tudo correr direitinho, com 30 dias está tudo pronto. Você lembra como era difícil fazer um divórcio? Hoje, tem casos que a pessoa casa de manhã e de tarde já volta lá querendo divorciar. Fala, não, meu amigo, pelo menos para amanhã? Amanhã, pelo menos, que no mesmo dia. Mas se bobear, por quê? As coisas foram ficando... O judiciário foi entregando aos cartórios, aos tabelionatos de notas, aos oficiais de RCPN. Hoje nós temos, por exemplo, a adjudicação imobiliária está sendo feita nos cartórios, o usucapião extrajudicial está sendo feito nos cartórios. Então, são muitos procedimentos que oneravam o Poder Judiciário que estão vindo para as serventias extrajudiciais. Agora, é claro, aquela
questão em que há litígio, essa questão tem que ser tratada, deve ser tratada pelo Poder Judiciário. Mas, às vezes, são coisas, uma conciliação, tudo isso, se nós pudermos desonerar o juiz de direito, a juíza de direito, de estar gastando seu tempo, investindo um tempo precioso para resolver coisas que nós podemos conversar e levar para uma serventia extrajudicial, eu creio que ganhamos muito. Eu acho que a sociedade, de um modo geral, e o país, né? Porque, de qualquer forma, os impactos disso aí, quem ganha é toda uma sociedade, né? Doutora Carla, mas algo me interessa também, a questão que eu acho que a população precisa saber. Sabe, aquelas pessoas, hoje você viajar daqui para o Rio de Janeiro é simples, é fácil, é rápido, hoje o acesso mas viajar para o exterior já vem acontecendo também com muita frequência. Hoje nós temos um volume de pessoas viajando para o exterior de forma significativa. Meus documentos servem, eu posso usá-los lá naquele país de forma... Da mesma forma que eu uso aqui, a mesma coisa ou muda? Vamos melhorar aqui essa questão esclarecendo. Claro que viajar para o exterior vai depender do país e ele vai terão as exigências específicas. Se você for viajar para países do Mercosul, você terá que ter uma identidade atualizada, válida, tudo direitinho, e o país aceita. Se você for viajar para outros países estrangeiros, você vai ter que ter o seu passaporte. Mas talvez o que você esteja aí querendo saber, se seus documentos seriam aceitos, quando você me fala isso, seria a questão de que se você for fazer algum procedimento, além de uma simples viagem para o exterior, não seria isso? Sim. Pronto. Imagine que você queira estudar, você queira trabalhar, você queira fazer vários procedimentos fora do Brasil e você precise regularizar seus documentos nos países estrangeiros. Nós temos hoje a figura do apostilamento, que foi criado com a Convenção de Haia. É outra descentralização maravilhosa que isso realmente revolucionou. Eu me lembro que há alguns anos atrás, o apostilamento vem sendo feito já, acho que pelo menos há 5 anos aproximadamente, né? Mais ou menos. E um pouco antes, eu me lembro que Maxwell foi fazer um curso na Argentina e ele precisou apresentar o histórico e o diploma dele para a universidade, para matricular-se na universidade lá, que ele ia fazer esse curso. E aí nós tivemos que consularizar o diploma e o histórico dele. Nós mandamos isso para Brasília por correios, para os serviços do consulado. E aí isso demorou aproximadamente 45 dias para chegar. E aí, nesse intervalo, dependendo do tipo de curso, você perde, inclusive, aquela oportunidade. Hoje, não. Hoje, se o país, para onde você for signatário da Convenção de Haia, você vai fazer o apostilamento nas serventias extrajudiciais de notas. Olha só. E de RCPN também. Sendo certo que nas serventias de RCPN, que é de Registro Civil das Pessoas Naturais, elas apostilam exclusivamente as certidões de nascimento, de casamento, de óbito, ou seja, aquelas certidões que são emitidas pelos serviços de registro civil das pessoas naturais. Já os outros atos, os outros diplomas históricos e quaisquer outros documentos podem ser feitos nos tabelionatos de notas. Né? No nosso caso, lá que nós somos tanto tabelionato de notas quanto o registro civil das pessoas naturais, nós podemos fazer todo e qualquer documento. Apostilamento são os documentos emitidos por órgãos públicos, federais, devidamente legalizados, óbvio, né? E você apresenta seu documento, ele tem que estar atualizado. As certidões, por exemplo, nós falamos de atualizações no bloco anterior, as certidões precisam estar atualizadas, pelo menos nós falamos lá dos últimos 90 dias, até porque tem uma validade desse documento que é exigida pelos órgãos internacionais. Então, eu falei assim, quanto mais atualizado seu documento tiver, melhor utilização você fará em países estrangeiros, né? E ali a gente apostila esse documento, que nada mais é que disponibilizar este documento numa plataforma
de acesso internacional, inclusive essa plataforma é do Conselho Nacional de Justiça e hoje está sendo administrada pela ARPEN, pelo Colégio Notarial do Brasil, não é isso? Sim. Pelo Colégio Notarial do Brasil. E aí você disponibiliza esse documento nessa plataforma e ali nessa plataforma vai ser feita a consulta. E ali a gente cola uma certidão, ela é adesiva mesmo, a gente cola no seu documento e o país que você for, ele lê o QR Code e ele acessa aquela plataforma. O que o Brasil está dizendo para esse país estrangeiro? E, obviamente, a reciprocidade é verdadeira também. Olha, você pode usar esse documento aí, que esse documento foi emitido aqui no Brasil, ele é bom, ele foi emitido por um órgão competente, que tem essa atribuição, e essa pessoa realmente é portador desse documento. Então, legal, é muito legal, né? Vou fazer um aporte. Os cônsules ficaram maravilhados, porque para eles fazerem esse serviço era muito difícil, porque tem que reconhecer a firma, que é um ato muito mais fácil para nós. É evidente que o cônsul também exerce as atividades que nós exercemos. Por exemplo, o meu filho falou assim, eu não quero trabalhar em cartório, coisa e tal, e começou a estudar para fazer a escola, o Instituto Rio Branco, porque quer ser diplomata. Falei, que bom que você vai fazer a mesma coisa que papai, porque o cônsul trabalha justamente nesta situação. Então, nós tivemos junto, até Carlos esteve comigo em Cancún, no México, e o Colégio Notarial do Brasil me solicitou que representasse o Brasil para falar sobre direito societário, abertura de firmas aqui, marcas e patentes e sobre apostilamentos. E nós fizemos uma exposição e quando nós fomos comparar os apostilamentos que são feitos nos países que adotam o notariado do modelo do Brasil, nós percebemos que o nosso apostilamento é o mais moderno do mundo. É o mais moderno do mundo, porque a pessoa vai lá, muitas vezes ela chega de manhã, se for um documento e se nós tivermos a facilidade de tempo para fazer, em algumas horas ela sai com um documento apostilado que levava 45, 50 dias para conseguir fazer. E não é destinado a um país. Não. São a todos que estão que integra a Convenção de Haia. E aí a pessoa sai com esse documento, qualquer lugar que ela chega, a pessoa tem dúvida na autenticidade do documento, coloca ali o QR Code, abre dentro do site do CNJ. Então, o Brasil é o único país do mundo que emite um documento. Tem uns que emitem só digital. É problemático, que tem hora que você não consegue fazer aquele acesso. O próprio site pode estar com dificuldade. O nosso é híbrido, ele é físico e digital. Eu até estava falando com você no intervalo sobre que eu estou relendo Gabriela Cravo e Canela, aquela obra maravilhosa de Jorge Amado, e tem um tabelião, tem 2 folhas falando sobre tabelião. E aquele tabelião antigo, sabe? Que tudo era difícil, ele dificultava. E nós, como notários brasileiros, e aqui em Juazeiro do Norte também, nós temos 5 notários, todos trabalham com muita excelência, nós temos procurado estar próximos do povo, levar a notícia para o povo e sair de dentro da sala. Como o sal tem que sair do saleiro para mostrar o seu sabor e mostrar que nós somos úteis à sociedade. Sim. Mostrar que a sociedade está se beneficiando do nosso trabalho, que o Poder Judiciário hoje está mais ágil, porque nós tiramos tantas coisas de lá. Hoje, por exemplo, Leite, a prefeitura do nosso município, a Procuradoria do Estado, a Procuradoria da União, todos fazem protestos nos cartórios, nos tabelionatos de nota. Sim. E isso nós fazemos gratuitamente para eles, não tem uma despesa de entrada. Olha, essa é uma coisa excelente. O que você acha? Excelente. Protestos, né? Protestos. É assunto para o nosso próximo bloco. E eu tenho certeza que ao Brasil inteiro interessa, né? Interessa, claro. Quem não quiser conhecer, não deixa o título protestar, né? Está com dinheiro voando. Quer esse dinheiro e não quer investir nada, nenhum capital na cobrança, procure o tabelião de protesto da sua cidade que ele tem uma solução para você. Que maravilha! que encerramento legal desse bloco, viu? Olha aí. Fica aí, não vai embora. Não vai embora. Nós vamos só tomar um cafezinho. Produção, mais um cafezinho aqui pra gente.
pode tomar um café. Vai tomar agora. Entendi. Mas, rapaz, olha... Eu me distraio mais que eu converso. Mas é porque você já quer tomar um café. Gente, tá vendo? Meu convidado como é. Quer tomar um café? Eu nem ofereci ainda, rapaz. Tá vendo, Carlos? Vou olhar pra câmera. Mas, doutor, vamos tomar esse cafezinho aqui, vamos beber água, vamos ficar à vontade. Doutor Maxwell quer tomar um café antes da hora. Eu vou permitir. Vamos tomar agora. Por favor, doutor, por favor. Gente, nosso intervalo é rápido. O assunto é interessante. Continue ligado, voltaremos em instante. Rede Meio de Comunicação, programa Café com Leite. Muita informação para você. Fique ligado. TV Meio, programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você em todo o Brasil nos acompanhando aqui através da Rede Meio de Comunicação. Muito obrigado pelo carinho. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado e à minha convidada, doutora Carla Paris e doutor Maxwell Paris, eles que são tabeliões aqui no município de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Venha nos visitar, venha nos conhecer. Aqui nós temos coisas maravilhosas. Olha, gente, os dois são do Rio de Janeiro, tá? Lá tem um bondinho. Agora, essa foto aqui é do bondinho de Juazeiro do Norte. Venha conhecer. Eu não vou dizer na frente dele que está melhor do que o de lá, porque eles vão brigar comigo quando terminar o programa, viu? Venha conhecer, gente. Olha, mas é para falar na revista. O Café com Leite em Revista, a nossa 8ª edição, ela é feita para você, tá? Você que reside Brasil afora, manda uma mensagem aí para a nossa produção e nós enviamos para você gratuitamente. Aqui nós temos matérias de empreendedorismo, saúde, educação, cultura, direito e muito mais. Faça dessa a sua revista de cabeceira e ela é grátis, ela é feita para você. Doutor Maxwell Paris e doutora Carla Paris abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre mudanças no registro de pessoas naturais e de protestos. Aqui no programa Café com Leite. Doutor Maxwell, protestos agora, né? Sim. Vou beliscar ali, doutora Carla, porque ele me deixou curioso no bloco anterior, então eu vou beliscar aqui. Belisca. Né? Deixa. Belisca. É sobre essa questão. Eu tenho um dinheirinho ali para receber e não estão me pagando. Sou microempresa, sou pequenininho, sou ali. O que eu faço? Olha, tem diversas hipóteses. Aquelas microempresas que às vezes recebem um cheque, tem duplicata. Você que alugou uma casa e não recebeu seu aluguel. Posso protestar também o aluguel? Pode. Você que é síndico do prédio. Todas essas situações são situações de dívida. O protesto começou antigamente, na antiguidade era assim, a pessoa devia, aí o credor ele ia em praça pública e protestava. Olha, fulano tá me devendo. Começou assim, foi? Começou assim, por isso que o nome é protesto. E hoje, o protesto ele tem várias utilidades. A primeira delas é justamente colocar a publicidade nessa dívida. Só que a gente não sai gritando, mas ela fica escrita no cartório de protesto. Então, se você vai fazer negócio... Pública. Então, se eu sou devedor, eu não tenho que... tô devendo, não era para dizer. Porque hoje tudo se magoa, né? A certidão, se você quiser saber, Maxwell tem dívida. E em alguns casos, por exemplo, para você fazer um loteamento, você tem que ter uma certidão negativa de protesto de 10 anos. E aí você pede no cartório de protesto ou no cartório de distribuidor, que no nosso caso é no distribuidor de protesto, para ver, dá o CPF, o nome daquela pessoa, ele vai dizer, olha, fulano tem essa distribuição, ou ele não tem nenhum protesto. Se a dívida já foi protestada, ela já foi publicizada. Então, todos têm acesso a esse tipo de dívida. Pois bem, muitos pensam assim, é só aquele título do banco, aquelas coisas. Não, dívidas pequenas também podem ser protestadas. Mas a gente tinha um grande problema,
porque o cartório de protesto é um serviço extrajudicial que não é do Estado. O Estado delega a uma pessoa que é o tabelião de protesto. Então ele vai pagar aluguel, ele vai pagar os funcionários, tem as despesas, as taxas, os emolumentos. Exatamente para efetuar o protesto. Para ele poder manter o funcionamento. Sim. E fazer, porque alguém tem que ir na porta. Então, essa pessoa está te devendo, vamos supor que fosse um cheque. Você vai fazer o pedido no balcão do cartório ou eletronicamente no IEPTB, Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, e vai chegar para o cartório de protesto, tabelião de protesto, vai mandar uma notificação para essa pessoa, para o devedor, dando a ele o prazo de 3 dias para ele pagar. Se ele pagar nesses 3 dias, é o final feliz. Aquela pessoa que te devia não te deve mais. É o tabelião de protesto, no prazo de 24 a 48 horas, vai te entregar esse dinheiro e acabou o problema. Ou seja, esse é o melhor final. Você protestou, não pagou nada. Quando o devedor vai pagar... Né? Antes sempre pagava, algo em torno de valor atualizado de R$200 esse serviço, para fazer o processamento todo, ir lá na porta. Hoje, se você quiser, você pega lá, faz o síndico, vai lá e leva o cálculo da dívida, o advogado pode fazer isso também, a pessoa que tem imóvel já alugado, você leva o cheque e esse valor vai ser cobrado. Você não paga nada para fazer esse procedimento credor. Quando o devedor vai ao cartório e paga, ele vai pagar a dívida que foi apresentada e mais esse valor do trabalho do cartório. E esse dinheiro é entregue ao credor. Então, isso não vai para o judiciário, não há uma briga entre as pessoas, há uma pacificação social. O outro ponto que pode acontecer é que essa pessoa regularmente intimada, o devedor não paga. O nome dele vai ser levado a protesto, vai ser inscrito, inclusive, nos cadastros de maus pagadores, o que ocasiona uma catástrofe na vida da pessoa, que a pessoa vai perder conta em banco, aquelas coisas todas. Quando é estelionatário, a gente já sabe que já é outra coisa. Mas aí a pessoa que tem uma vida normal... ela vai ser protestada e uma hora ela vai querer regularizar isso. Sim, então, no seu caso, ele tem uma dívida com você. Aí ele vai chegar, Leite, vim pagar. Ele te paga, você vai dar uma cartinha a ele anuindo com a baixa e ele vai lá comprovar, paguei ao Leite. Eu falei assim, vou baixar, agora você tem que pagar as taxas do cartório, que não são só do cartório, que uma parte desses valores são pagos, vai para a Defensoria Pública do Estado do Ceará, vai para o Ministério Público do Estado do Ceará, vai para o Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, uma parte é ISS para a Prefeitura, enfim, são diversos valores, mas ele fazendo esse pagamento, acabou também os problemas dele, que nós vamos baixar, inclusive, o nome dele no SPC. Ou seja, se você tem uma dívida grande ou pequena e você quer protestar essa dívida, como nós falamos para o Brasil inteiro, procure o tabelião da sua cidade e ele vai lhe oferecer esse serviço e esse serviço para você não tem custo, porque a cobrança é postergada. Tem outro dia o cara fala assim, vamos no popular, é no fiado. Acaba sendo fiado, a gente faz o serviço. Agora, se o credor pagar de primeira, é uma alegria geral. O tabelião recebe o dinheirinho dele, o credor recebe o dinheirinho dele e a pessoa que devia e queria pagar também vai ficar feliz que vai acertar as contas dele. Se não pagar, um dia talvez pague. E se não pagar, o tabelião realmente não vai cobrar nunca do credor nem dele. E se tiver pago, por exemplo, aconteceu isso, mas eu tenho um comprovante que fui pago. Eu posso ir ao cartório e provar, eu paguei, está aqui, não tem que protestar, meu dono. Veja, essa é uma questão muito interessante, a sua pergunta é excelente, eu agradeço essa pergunta. Eu realizei a notificação, a pessoa vai lá, a intimação é para pagar em 3 dias. Eu não tenho disponibilidade, igual o Poder Judiciário, de, neste momento, fazer uma conciliação para ver se pagou ou não. O que eu posso é anotar gratuitamente lá, quando ele for protestado, que ele alegou que pagou e me apresentou tal documento, mas o protesto vai continuar. Se ele já pagou, o caminho melhor é ele procurar o Poder Judiciário, constituindo advogado para tanto, e pedir ao juiz que suste o andamento do processo. Ao juiz
ele comprovando que pagou, o juiz vai sustar o andamento do protesto, eu paro tudo e deixo ali sustado. Fica guardado esperando a decisão do juiz. Se lá no final o juiz fala assim, ele pagou mesmo, aí eu vou arquivar tudo, não tem mais nada. Aí, se o juiz falar assim, não pagou, foi nada, protesta. Mas o credor pode ir lá e retirar? Pode, né? O credor pode. Isso é uma questão bem interessante, que na hora que ele perceber que foi notificado para pagar uma dívida que estava quitada, ele pode fazer contato com o credor e o credor pode dar uma espécie de contraordem, que a gente chama, né? Fala assim, olha, por favor, cancele, eu quero cancelar a minha solicitação, e neste caso, é a pessoa quem apontou o título para protesto, que é o credor, é quem vai custear os valores de emolumentos do cartório. Aí, essa é a exceção. Você tem a dívida, levou lá, nós cobramos. Aí depois falou, não era dívida, eu já tinha recebido. Aí não é justo também que a gente não receba o valor. Nesse caso, o credor vai pagar. Mas, na verdade, não é o credor que paga, porque ele não era credor. Ele não era credor. Ele já tinha recebido. Não, mas é porque, por coincidência, só te interrompendo, doutora Carla, aconteceu comigo, sabe? Sim. Há um mês atrás, 15 dias atrás, eu paguei hoje e no dia seguinte eu recebi a notificação do cartório, do protesto. Mas eu já paguei ontem, quer dizer, mas eu sei que o cartório tinha recebido, ela não recebeu no dia que me notificou, né? Tem que formalizar toda a documentação para me notificar, ou seja, ela deve ter recebido. Já tinha recebido e eu paguei, mas eu também não sabia, fui lá e paguei. Essa é uma coisa repetitiva, acontece sempre, porque você imagina, a maioria dos protestos são feitos pelos bancos, são os títulos que são apresentados para o banco cobrar. E quando você apresenta um título para cobrar, tu fala assim, não recebe, tu pode dar ordem, não receber depois de 3 dias. Protestar. Então, se a pessoa, o banco, imagina, qualquer banco, por maior que seja, Banco do Brasil, Bradesco, ele vai mandar protesto todo dia. Aí ele junta. Então, digamos que venceu no dia 5. Ele vai juntar lá 10 dias, 5 dias, vai depender da dinâmica, do gerente e do tamanho da agência. Mas nunca vem no mesmo dia. Então ele vai, junta todos e manda lá 20, 30 para a gente. E vem tudo eletronicamente, é espetacular o sistema. E nós distribuímos o protesto. Mas quando ele distribuiu, depois que eu distribuí, só ele pode baixar. Mas a pessoa já está em atraso com o banco. Sim. Porque se a pessoa conseguiu pagar, aí já é diferente, mas o banco já tinha distribuído. Aí as partes, tanto credor quanto devedor, tem que entrar em acordo. É só dar contra-ordem que a gente para na hora. Contanto que paga o cartório. Isso. Muitas vezes a gente não recebe nada pelo trabalho. Nós recebemos das procuradorias, por exemplo, vem muito aquelas firmas fantasmas, aquelas coisas. Então, às vezes a gente faz num mês para as procuradorias estaduais, nacionais, às vezes a gente faz aí, aqui, todos os saberenses se reunirmos, nós fazemos 2, 3 mil notificações. E dessas, só 30, 40 vão pagar. 50, 60. Então, muito do trabalho realmente não é recebido, mas faz parte da nossa função. Sim. E nós, tabeliães de protesto, entendemos o seguinte, nós temos que exercer bem nossa função, porque vai chegar uma hora que vai melhorar também. Sim. Nós tivemos também uma época da pandemia que teve muito protesto, muita gente não teve, agora o povo está recuperando o crédito. E eu quero dizer que o crédito é muito importante, tanto para as empresas quanto para a saúde do povo, porque nós dependemos deste movimento. Inclusive, quando as pessoas param de pagar, as coisas aumentam de preço. O seguro aumenta de preço, tudo vai aumentando. Então, à medida a economia não gira. A economia não gira. E quando você tira a pessoa do mercado também, a economia não gira. Então, essa é a maneira... Porque se você já fez como advogado cobrança, ações de cobrança na justiça. Leva muitos anos. E a gente resolve isso em uma semana. Sim. Maxwell, tem que falar também que as pessoas que têm interesse em fazer, por exemplo, a questão de protesto de cheque em específico, tem que tomar cuidado com o prazo, porque o cheque é um título de pagamento à vista e que tem validade de 6 meses. 180 dias. Isso. Então, o que acontece? A pessoa tem que observar, porque depois desse período não há como mais fazer nenhum tipo de cobrança
desse cheque via cartório. Pode ser uma moveação monitória, judicial, mas aí não vai ser, aí vai ser outro patamar. Começar de novo para validar o cheque. Para não deixar também para o apagar das luzes, porque mesmo no processo, né? Então, se tem um cheque, já viu que não vai pagar? Leva a cartório. Você tem uma loja pequenininha, um cheque de R$100, como é que você vai mover a máquina do judiciário para cobrar? Nós vamos fazer o seguinte, percebe-se que temos muito o que conversar. Temos. Mas o tempo... Mas você já tinha falado que queria mudar seu nome, não vai mudar mais nada. Não dá tempo, né? A produção está dizendo ali, muda. Ó, de café com leite pode mudar para pingado. Para pingado. Pingado. Café com leite no Rio. Então, nós tomamos um pingado. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo, nós vamos tomar um pingado no intervalo. A gente volta já. Tá certo. Fique ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, de um pingado, né? Sim. Já bebi uma água mineral aqui na companhia dos meus convidados, já aprendi muito sobre registro de pessoas naturais e de protestos, né? Que eu acho que eu deveria ter dividido para fazer 2, 3, 4 programas sobre esse tema. Que poderíamos ir bem mais distante, absorver mais, extrair mais informações desses dois profissionais que aqui se encontram, mas nós chegamos ao final, doutora Carla, e de forma muito especial, eu quero te agradecer por esse momento. É uma honra. E fiquei muito feliz e lhe quero mais vezes aqui, porque foi muito confortável conversar com você. Olha só, você sabe onde me encontrar. Que maravilha. Então vou só lhe buscar. Ok. Doutor Maxwell, da mesma forma, viu? Eu já fiquei com ciúme. Eu já não vou. Eu não sei se é de você ou de cá, mas eu tô sentindo ciúme. Já tô me sentindo excluído. Meu irmão, muito obrigado. Volto mais vezes aqui. Você é sempre muito querido, muito bem recebido aqui, viu? E a gente fica muito alegre por essa oportunidade de a gente compartilhar a nossa experiência com esse povo que nós aprendemos a amar, esse povo aqui do Crajubara. Eu nem falo mais que é de Juazeiro, é o povo do Cariri, que acorre ali, está conosco. E é interessante, eu cheguei aqui 5:01, porque chegou um amigo, eu tinha ido para casa para me arrumar, e ele já foi lá para dizer, eu quero conversar com você. E aí a gente tem que conversar com ele. Que bom. Muito obrigado, Leite. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Beijo carinhoso para todos. E em especial também para você que nos acompanha em todo o Brasil. Beijo a todos, gente. Domingo às 23 horas. Não vá dormir sem um cafezinho com leite. Boa semana. Fique bem informado. Tchau. Até lá.